qual que é a diferença que existe, ou melhor, o que se entende por nasalização e nasalidade. Esse que é o assunto do vídeo de hoje, que ainda faz parte do assunto, né, ou do tópico vogais nasais deste livro aqui da Thaís Cristófaro e Silva, Fonética e Fonologia do Português. É uma disciplina do curso de letras, né, Fonética e Fonologia. Bom, então no vídeo anterior eu tratei sobre as vogais nasais, e que basicamente são 5, né, vim, esse i, eu vou trazer um exemplo já para ficar claro das 5 vogais nasais. Em final de palavra, meio de palavra, tanto faz nesse caso aqui. Então, vim, esse i do in, no caso o e não existe, não há, mas está aqui classificado também em final de palavra, né? Mas existe em meio de palavra. Então, cento, esse cento é uma vogal nasal em meio de palavra. Lã, essa vogal, lã. O tom, tom, diferente de o. E o jejum, esse U, né, que é o U nasal. Beleza? Mas esse não é o assunto do vídeo de hoje, isso foi do vídeo passado. Hoje é a diferença que existe entre nasalização e nasalidade. E eu já quero deixar já de início a diferença. Concluindo, denominamos nasalização de vogais os casos em que uma vogal é obrigatoriamente nasal em qualquer dialeto do português. Como exemplo, lã, santa. Veja, essa palavra lã não existe lá. Existe, na verdade, mas daí é uma outra palavra, tem outro significado. Ou então a palavra santa, ela é uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Então, santa, não existe santa, é santa, santa. Isto é a nasalização. E quando, ou seja, ela é uniforme, com aquele sentido, ela tem que ser daquela maneira. Se tem outro sentido a palavra, como no exemplo lã para lá, daí lá tem outro significado, não é a mesma palavra. Então isso é nasalização, é quando as vogais nasais, elas são uniformes, elas acontecem em todos os dialetos do português brasileiro com o mesmo significado, com a mesma palavra. Já a nasalidade, segundo a autora, são os casos em que a ocorrência da vogal nasal é opcional numa marcação ou numa variação de dialeto. Por exemplo, cadê o exemplo que ela traz aqui? Calma que eu já vou achar. Por exemplo, janela. Janela, em alguns dialetos, principalmente do Nordeste, é janela, que eu nem sei como é que se pronuncia, né, direito, porque é o dialeto da região. Aqui no Sul, a gente diz janela mesmo. Mas a vogal nasal aqui, no caso a nasalidade, é bem percebida nesse exemplo, janela. Mas veja que a palavra é a mesma e não altera significado, apenas é uma questão de variação dialetal. Variação dialetal, então, são aquelas marcas linguísticas de cada região, né? E no Brasil, no português brasileiro, existem muitos dialetos. Do Sul, mesmo aqui no Sul tem vários dialetos, dentro do próprio Paraná tem muitos dialetos. O dialeto aqui de Curitiba também, ele é diferente de quem mora no litoral, por exemplo. Bom, então essa é a diferença básica que existe entre nasalização e nasalidade, tá? Agora vamos ao texto. Nos casos discutidos, as vogais nasais ocorrem em final de palavra em posição tônica, como em lã, ou em posição pós-tônica, como em imã. Podem também ocorrer em meio de palavra em posição tônica, como em santo, ou em posição pretônica, como em cantor. Ele apenas está localizando a ocorrência da vogal. Nesse caso, né, vogal nasal. Nesses casos, uma vogal nasal ocorre obrigatoriamente em qualquer dialeto do português, denominamos tais casos de nasalização. Note que a não articulação da vogal nasal causa diferença de significado. Como eu já disse, né, então lá tem outro significado, é diferente de lã. Por isso que lã é uma nasalização uniforme, né, no país todo. Mito, diferente de minto. Cadeia, candeia, muda o significado. Há um outro grupo de palavras em que a não articulação da vogal nasal marca a variação dialetal e não causa diferença de significado. Há um outro grupo de palavras em que a não articulação da vogal nasal marca a variação dialetal e não causa diferença de significado. Janela, 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 janela. Então, veja que não tem diferença de significado, é a mesma palavra. Neste caso, o nome que se dá para esse fenômeno é nasalidade. Então, nasalidade. Janela, 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 janela. Que mais que eu poderia mencionar? Ilustra o caso que denominamos de nasalidade. A nasalidade de uma vogal ocorre quando uma vogal tipicamente oral é seguida por uma das consoantes nasais, MN, né? Veja, por exemplo, as vogais seguidas de consoantes nasais nas palavras cama, cana, manhã. Como afirmamos anteriormente, a nasalidade marca a variação de dialeto. Variantes nordestinas parecem preferir a nasalidade, enquanto que variantes paulistas, por outro lado, e aqui mesmo do sul,
expressa uma falta de preferência no uso da nasalidade. Seria interessante tentar descobrir por que exatamente, né? Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, a diferença que existe entre nasalidade e nasalização. Dá uma olhada no vídeo anterior, onde eu tratei sobre as vogais tônicas nasais em final de palavra e meio de palavra com exemplos. No próximo vídeo eu quero tratar sobre ditongos, né? Começar esse assunto, porque ditongos são muitos também, né? Valeu!